Hoje recebemos o candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Zé Maria Rangel. Zé Maria, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Zé Maria, você já foi candidato a vereador, foi candidato a deputado federal, não é a primeira vez que você concorre. E o que você, na sua visão, te motiva, não é, a buscar esses cargos eletivos, né, tanto na Câmara Municipal quanto agora para a Câmara Federal? Então, primeiro agradecer o convite, Júlio, Cíntia, né, ao Terceira Via, para a gente estar podendo bater esse papo. Dizer que eu sempre construí a minha vida política no movimento sindical. Eu sou um sindicalista, muito orgulho, e durante anos... E aí chega em 2017, quando é decretada a condenação, a prisão do Lula pelo juiz, o ex-juiz Sérgio Moro, aonde tinha como foco central aquela arbitrariedade, a Petrobras, supostas denúncias de corrupção na Petrobras, e pelo conhecimento que eu tinha da Petrobras, sobre o conhecimento que eu tinha sobre o que estava em jogo naquele momento, eu e os meus companheiros entendemos que nós não poderíamos nos calar sobre tudo que estava acontecendo e que estaria por acontecer no nosso país. Então nós resolvemos, porque o meu projeto, ele não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, nós entendemos que nós deveríamos, naquele momento, lançar uma candidatura a deputado federal, não só para a defesa da Petrobras, a maior empresa desse país, como também o legado do presidente Lula. Nessa eleição você teve mais de 20.500... 20.591 votos. Exatamente. E depois veio como candidato a vereador também, né? E teve uma votação expressiva também. Fomos o 8º mais votado. E acabou não entrando por questões de legenda, né? Não teve um outro no partido que pudesse puxar votos para você. E é bom a gente frisar, Júlio, porque assim, muita gente me encontra na rua e fala o seguinte: poxa, mas se você estivesse em outro partido, você estaria eleito. E eu respondo o seguinte: valeria a pena? Valeria a pena você ficar pulando de partido para você se eleger? Ou, na minha concepção, o que é mais correto, eu tenho uma ideologia, eu sou filiado ao PT desde 92, eu passei pelo PT nos momentos bons e nos momentos ruins, então eu penso que para você ter um cargo político, não vale a pena você ficar pulando de partido só para você ter um cargo público. Política você faz o tempo todo, nós fazemos política o tempo todo, então nós podemos fazer política independente de você ter um cargo público ou não. Mas o que te motivou mais a se candidatar hoje? Hoje eu digo a você que é a situação do nosso país. O Brasil hoje é um país destruído. Quando a gente vê, Cíntia, por exemplo, um país que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, você vê 33 milhões de pessoas passando fome, quando você vê irmãos nossos buscando a fila para pegar resto de osso, sendo o Brasil o terceiro maior produtor de proteína animal do planeta, quando você vê a população pagando um botijão de gás a mais de R$100, o Brasil sendo o 8º produtor de petróleo nacional e a Petrobras distribuindo mais de 100 bilhões de lucro para os seus acionistas, tem muita coisa errada. Então eu decidi, junto com meus companheiros, novamente ser candidato a deputado federal para ajudar o presidente Lula nesse processo de reconstrução do país. Nosso povo precisa de emprego, nosso povo precisa de renda, nosso povo precisa de ter dignidade e comida na mesa. Você até disse, né, que é petroleiro, trabalhou também, atuou, né, por muitos anos como diretor do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense. Como você avalia a aplicação dos recursos, dos royalties de petróleo, principalmente aqui na nossa região, Norte e Noroeste Fluminense? Olha, Cíntia, eu poderia devolver para você a pergunta, e que eu faço sempre, Júlio. Qual é a grande obra que nós aqui, da nossa cidade, de Campos, nós temos que você possa olhar e falar assim: olha, essa aqui é uma grande obra dos recursos dos royalties? A gente não enxerga nenhuma. E olha, quando eu falo de obra, eu não falo obra física, concreto. A saúde de qualidade é uma grande obra, a educação de qualidade é uma grande obra. E a gente, lamentavelmente, a gente não vê isso na cidade. Nós, pelo contrário, nós tivemos aqui que antecipar a receita de royalties, né, para poder cobrir as contas do município. Então, assim, é trágico. Os recursos, Campos recebeu, só para aqueles que estão nos assistindo ter noção, de 99 para cá, nós recebemos quase 30 bilhões de reais de royalties.
Nós chegamos a ter um orçamento de quase 3 bilhões de reais por ano. O município de Campos estava entre os 15 maiores orçamentos do país, maior que muita capital de estado. E a gente não consegue ver esses recursos sendo destinados à melhoria de vida da população, o que na realidade é o objetivo central dos royalties, porque o royalties ele é uma compensação, né? Porque a Petrobras chega para fazer a sua exploração, né? Ela causa algum desconforto na comunidade onde ela chega, então ela tem que dar aquela compensação. E essa compensação ela tem que dar, na minha concepção, ela tem que ser utilizada para a melhoria de vida da população, coisa que a gente não assiste, não é só em Campos, a gente não assiste em Macaé, não assiste em Rio das Ostras, não assiste na esmagadora maioria das cidades que hoje recebem royalties. A grande exceção de tudo isso é a cidade de Maricá. A área do petróleo e gás é uma importante fonte, né, de geração de emprego e renda para a nossa região. Como você enxerga esse atual cenário que envolve, né, a Petrobras, a importância da Petrobras e os investimentos da Petrobras aqui na nossa região, né, a nossa bacia de Campos, quando eu falo bacia de Campos aí engloba Macaé, engloba aqui alguns pontos de municípios também que estão ligados a essa produção de petróleo. A gente já foi o maior produtor de petróleo, né, do país, né? Cerca de 70% da produção era daqui. Como é que você enxerga essa situação hoje e os investimentos que a Petrobras está direcionando e todo esse cenário, né, do petróleo e do gás? Veja a Petrobras, ela desde a sua criação, a principal meta dela, a tarefa dela, era o desenvolvimento do Estado brasileiro. Então a Petrobras foi criada com esse arcabouço. A Operação Lava Jato, que foi uma operação, que eu já falava isso lá atrás, em 2015, se você for pegar e ver quem foram as primeiras vozes, quais foram as primeiras vozes que falaram o objetivo da Lava Jato, fomos nós, petroleiros, da FUP. Que nós dizíamos que o que estava em jogo era a destruição de todo um setor muito bem organizado de óleo e gás no nosso país, né? Então a Operação Lava Jato, ela destruiu esse setor, destruiu. Foi uma operação que hoje as pessoas têm noção, para quem quiser avaliar, né, que ela deixou de ser uma operação jurídica, como deveria ser, combate à corrupção, todos nós defendemos, passou a ser uma operação política. E por que eu falo que é uma operação política, Júlio? Porque foi a Operação Lava Jato que prendeu Lula e impediu que ele fosse presidente da República em 2018, que ele ganharia a eleição. Foi a Operação Lava Jato que levou o Bolsonaro a ser presidente da República, causando todo esse desastre que nós estamos assistindo hoje. E foi a Operação Lava Jato, o grande mentor da Lava Jato, o Sérgio Moro, que virou ministro do Bolsonaro, né? Numa completa inversão de valores e que nós vimos completamente nas mensagens do Telegram. Quer dizer, o Ministério Público, que ele que tem que fazer a denúncia, ele era provocado pelo juiz Sérgio Moro. Não estou aqui dizendo que nós não devemos combater a corrupção. Claro que devemos, temos que combater e mais. Agora, nós não podemos admitir que por conta do combate à corrupção você destrua um país. O que aconteceu na Samsung? Quando a Samsung foi acusada de corrupção com o governo sul-coreano, eles apuraram a corrupção, a presidenta da Samsung foi presa, a presidenta da Coreia do Sul perdeu o cargo, mas a empresa Samsung continuou a produzir normalmente. Isso valeu para a Volkswagen, para a SBM, para a Shell, para todas as empresas. No Brasil foi diferente. No Brasil se fez exatamente o contrário. Aí hoje você assiste, Cíntia, quando a gente passa ali em Niterói, os estaleiros, mais de 18 estaleiros fechados. Nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro mais de 32 mil empregos na indústria naval. O Brasil repreendeu a fazer navios e plataformas. Hoje nós estamos importando da China, da Coreia e de Singapura. A Petrobras tem 15 plataformas contratadas para entrar em operação até 2026. 15. Todas elas vão ser construídas lá fora, enquanto os nossos estaleiros estão fechados. Cada unidade dessa, Júlio, cada unidade dessa tem capacidade de produzir uma riqueza de quase 5 bilhões de reais, gerar algo em torno de 148 mil empregos diretos e indiretos.
Isso tudo lá fora. Isso é um crime o que esses caras fizeram. O setor de óleo e gás hoje no nosso estado, ele está destruído. Destruído. Aqui na Bacia de Campos, e você muito bem falou, os investimentos foram reduzidos em 75%. E eu digo e reafirmo, nós temos ainda muito petróleo para ser produzido na Bacia de Campos. Agora a Petrobras tem que voltar a investir. Mesmo com os campos maduros? Campos maduros, existem tecnologias hoje que você recupera os campos maduros. O campo ele perde a sua capacidade produtiva, é como nós, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho, você vai tendo que procurar mais um médico, intensificar a sua atividade física, você vai ter que fazer a sua... O petróleo é a mesma coisa, o campo vai perdendo produção, mas você já tem tecnologias hoje de recuperação que você pode aumentar a produção desses campos, que tem um declínio natural de 10% ao ano, em até 60% da sobrevida. E eu digo, pela conversa que eu tenho com várias pessoas, que mesmo nos campos maduros nós ainda temos produção de pré-sal. Candidato, uma das suas bandeiras é a educação, né? Como você avalia o ensino público no Brasil, em especial no nosso estado, e quais são as suas propostas, então, para esta área? Eu vou começar pela minha proposta. Eu tenho uma proposta que já foi da minha campanha de vereador, de trazer um campo do Instituto Federal Fluminense para a Baixada Campista. Eu penso que a Baixada Campista, ela patina no que diz respeito a se desenvolver. E nós, se conseguimos, né, eu já tenho tido conversas já com o reitor do IFE, né, e com outras pessoas que fazem parte do meu partido, no sentido da gente viabilizar eu diria que essa grande conquista para a população da Baixada Campista. Eu avalio o ensino público, ele hoje, lamentavelmente, ele não tem a qualidade que tínhamos na minha época, lamentavelmente. O ensino público, ele vem perdendo, eu diria que capacidade há muito tempo. Isso ficou muito claro, Cíntia, agora na pandemia, né? Quando a gente viu que os alunos da rede pública em casa, eles praticamente perderam 2 anos, porque eles não têm celular de última geração, eles não têm internet de qualidade. Enquanto isso, os alunos da rede privada foram embora. Qual é o reflexo disso? É lá na frente, quando a gente tiver que ver essas duas camadas da sociedade, os alunos da rede pública e os alunos da rede privada disputando uma vaga no mercado de trabalho. É lá que eles vão de fato, ver qual é essa diferenciação. Por isso que nós defendíamos com tanta ênfase a lei da partilha, porque a lei da partilha destinava 75% dos recursos oriundos do petróleo, do pré-sal, para a educação. O Plano Nacional de Educação, ele tinha a esmagadora maioria dos recursos que dariam sustentabilidade a ele eram oriundas dos recursos do pré-sal. Tudo isso, lamentavelmente, a gente perdeu, mas não tenho dúvida que a gente ainda pode recuperar esse espaço, esse tempo que ficou para trás. Candidato, caso seja eleito, quais são as suas principais propostas para Campos e toda a nossa região? Olha, Júlio, eu posso falar para você que, como eu disse, trazer um campo do IFE para a Baixada Campista, isso para mim é fundamental. A gente revitalizar as plataformas da Bacia de Campos. O que a gente assiste hoje aqui em Campos, muitos companheiros e companheiras que trabalhavam no setor privado estão desempregados, isso traria empregos para a nossa região. A gente investir no Ministério da Reforma Agrária e dar ao produtor rural aqui da nossa cidade condições de plantar, condições de colher, de escoar sua produção e vender, fazer cumprir a lei que obriga os órgãos públicos a ter na sua alimentação um percentual considerável de alimentação do pequeno agricultor, você desburocratizar o acesso dos produtores de cultura aos editais do Estado, tanto a nível federal como a nível estadual, certo? Isso também seria de uma importância muito grande para a gente. E também a gente fazer com que o Estado, eu tenho dito, e aqui em Campos a gente passa por essa situação, não é diferente de todos os locais que eu tenho visitado, eu tenho andado muito. O Estado ele tem que chegar nas comunidades, não com a polícia matando o jovem preto, mas o Estado tem que chegar nas comunidades levando para essas pessoas dignidade, cidadania. O Estado tem que chegar levando creche, o Estado tem que chegar levando escola, o Estado tem que chegar com saneamento básico, com limpeza urbana e, mais do que isso, levando trabalho para aquelas pessoas.
Então, eu já defendi em 2018 que o governo federal ele criasse um programa de aceleração do crescimento para as comunidades, específico para as comunidades. Isso, para mim, seria um salto de qualidade muito grande que nós traríamos para fazer com que essas pessoas que moram em comunidades e que a gente disputa eles o tempo todo, né? Nós disputamos esse público, essas pessoas possam ter dignidade e, de fato, cidadania, que é aquilo que a gente mais espera. Candidato, a gente gostaria de agradecer a sua participação. Já acabou? Já acabou o nosso tempo. 14h59, agora vai fechar em 15 minutos. Agradecer e desejar boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço a você, Júlio, sempre muito atencioso com a gente, a Cíntia também, e a Terceira Via, por esse espaço. A gente está divulgando um pouco das nossas propostas. Muito obrigada, boa sorte, viu? Obrigado.